Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Sou Eric Rocha, consultor Microsoft 365. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o Global Security Access, mais especificamente do Entra Internet Access e do Entra Private Access, que são recursos relativamente novos que saíram aí do Entra ID. Nesse vídeo vai ser bem hands-on, como sempre, vou mostrar como configurar os dois recursos, então fica aí até o final se você quiser aprender. Vamos lá? Bom, pessoal, começando a falar aqui um pouquinho do que é o Entra Internet Access e o Entra Private Access, né? Eu já deixei aberto aqui a página de licenciamento. Esses dois recursos, eles fazem parte da licença do Entra Suite, tá? Porém, você pode adquirir eles à parte, tá? Então, se você quiser comprar só o Entra Internet Access, você pode adquirir. Se você quiser comprar só o Entra Private Access, você pode também, ou os dois, né? E se você comprar o Entra Suite, você também, além de adquirir os dois, também tem aqui o Entra ID Governance, né? Então, quando a gente fala aqui de Entra Internet Access, tá? A gente está falando desses recursos aqui, né? Que ele vai te ajudar nesses itens aqui, né? Então, acesso seguro à internet, né? Você pode estender as suas políticas de acesso condicional à internet, né? Isso é bem legal. E você vai estar ali aderindo a um modelo de Zero Trust, né? A gente fala aqui do Entra Internet Access. Outra coisa que você pode fazer aqui com o Entra Internet Access que eu vou mostrar é filtro de conteúdo, né? Então você bloqueia categorias, por exemplo, redes sociais, jogos, esse tipo de coisa, né? Você consegue bloquear através do Entra Internet Access. Esse recurso de filtro de conteúdo também tem ali no Defender for Endpoint, né? Você consegue aplicar esse tipo de controle, mas aqui no Internet Access também é possível, tá? E você consegue fazer a integração dele com outras ferramentas como Firewall, Proxy e por aí vai, tá? Quando a gente fala aqui do Entra Private Access, né? Aqui a gente está falando de uma solução de Zero Trust à rede privada, né? Então ele vai elevar a segurança, né, do acesso à rede como a solução de ZTNA, né, ou seja, Zero Trust Network Access, e ele vai ser uma substituição, né, uma alternativa ali à VPN tradicional que muitas empresas utilizam hoje. Então você não vai precisar, por exemplo, expor a sua rede ali, né, de certa forma, né, com uma VPN. E o Entra Private Access vai te ajudar nesse sentido, né? Você vai fazer a instalação dos clientes, que eu vou mostrar como funciona, no seu servidor, né? E na máquina do usuário. E você consegue acessar, por exemplo, o seu servidor, né? Via RDP, sem usar VPN, né? Você vai usar o Entra Private Access. Então, é bem legal também. Tá aí o preço, né? Que eu queria mostrar para vocês, um pouquinho do licenciamento, uma explicação bem resumida aí do que é cada um. E vamos lá para a prática, começando a falar do Entra Internet Access. Bom, a primeira coisa que você vai fazer, né, para poder usar aí os recursos, você vai entrar no portal do Entra ID, né, o entra.microsoft.com, e vai acessar aqui o menu do Global Security Access. Quando for a primeira vez que você acessar esse recurso, vai aparecer uma opção, um botão, né, para você poder ativar o Global Security Access do tenant, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é isso, você vai ativar o Global Security Access dentro do seu tenant. É só clicar no botão que vai aparecer, tá? Não tem segredo. Após isso, a primeira coisa que você vai fazer, né, depois, você vai acessar aqui a parte de Settings, né, de configurações, vai clicar aqui na parte de Session Management, beleza? E aí você vai clicar nessa opção aqui de Adaptive Access e você vai habilitar essa função aqui. Isso aqui é para você habilitar a integração com o acesso condicional do Entra ID. Tá? Então, a partir do momento que você habilita esse recurso aqui, deixa eu até acessar aqui, ó, Conditional Access. Quando você habilita aquele recurso ali e salva, né? Ele vai criar para você, nas localizações nomeadas, vou abrir aqui, ele vai criar essa localização aqui, ó, que ele vai chamar de All Compliant Network Locations. Então, basicamente, é o GSA. Então, quem está conectado lá com o cliente do Global Security Access está dentro dessa rede em compliance. Então, ele já cria isso aqui automaticamente, tá?
Na sequência, vamos voltar aqui para o Global Security Access, clicar aqui dentro de Connect na parte de Traffic Forwarding, e aqui a gente consegue ver 3 perfis de acesso, né? Temos aqui o Microsoft Traffic Profile, o Private Access e o Internet Access. O Microsoft Traffic Profile, ele vai filtrar o tráfego de rede do Microsoft 365. Então, se eu clicar aqui nas políticas, né, para visualizar as políticas, eu posso habilitar ou desabilitar aqui, né? E tenho aqui tráfego de Exchange, de Skype e Teams, SharePoint OneDrive e demais tráfegos do Office Online. Então, tem todas as URLs aqui, as portas, enfim. Eu consigo até personalizar isso aqui, né? Então, posso dar um bypass ou posso dar um forward, né? Para fazer esse tráfego passar pelo GSA, né? Pelo Global Security Access, tá? Então, você pode personalizar isso aqui. O Private Access eu vou falar daqui a pouco e o Internet Access é o que a gente está falando agora, né? Então, no seu aí vai estar desativado, provavelmente os 3. Você vai ativar aqui o Internet Access, tá? Depois é o que você vai precisar fazer. Depois que você ativar o Internet Access, você vai ter que vir aqui, ó, na parte de User and Groups Assignments, e você vai atribuir os usuários que vão estar dentro desse perfil, tá? No meu caso aqui está habilitado para todo mundo, mas você pode atribuir para grupos também, tá bom? Beleza, ativado aqui o perfil do Internet Access, a gente vai vir nessa opção aqui de Secure. Vamos clicar aqui no Web Content Filtering, né? Então, é nessa tela aqui que a gente vai criar ali as nossas regras, né? Do que eu vou permitir, o que eu não vou permitir, né? Então, eu vou bloquear categorias, né? Então, no meu exemplo aqui, né? No meu caso, eu tenho um bloqueio aqui para redes sociais, né? Tem um bloqueio aqui de games, né? Tem uma regra aqui para permitir tráfego de professional networking, né? Que basicamente é rede social corporativa, como por exemplo o LinkedIn, né? E tenho aqui um exemplo para poder permitir Instagram, tá? Então, basicamente, esse All Websites aqui já é default, tá? Então, se você quiser criar ali a sua política de filtro, né? De filtro de conteúdo, você vai clicar aqui em Create Policy, dá um nome para essa política qualquer, como por exemplo Block Games, é o que eu tenho lá, né? A ação aqui que você vai colocar, se é bloquear ou permitir. Dentro aqui do Policy Rules, vou clicar aqui em adicionar regra. Você vai dar um nome para essa regra, pode ser o mesmo nome da política. Então, por exemplo, Block Games. E aqui, no Destination Type, você pode selecionar a categoria, né, de conteúdo ou, né, um FQDN, uma URL que você pode colocar aqui, né, um site específico aí que você quer bloquear ou liberar. Aqui nas categorias tem bastante coisa, né? Tem aqui ó, o games, né? Tem coisa de jogos, tem coisa de social media, né? O meu aqui, porque eu já tenho um social media criado, ele não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui, é mídia. Ó, download, streaming, álcool, tabaco, criminal activity, enfim, tem um monte de coisa aqui, ó, pornografia, que você pode bloquear, né, controlar aí o acesso, enfim, tem várias categorias aqui, beleza? No meu caso aqui, eu já tenho um de games criados, deixa eu pegar aqui games. Então, tá aí. Aí você vem aqui em Review, Create Policy, ele vai criar lá, beleza? No meu caso que eu não vou criar porque eu já tenho aqui, beleza? Eu tenho aqui o Social Media, só abrir aqui. Quando você cria, você pode editar, né? Então, posso mudar o nome, descrição, mudar a ação, né? E a regra que você criou, você pode adicionar mais regras, né? Ou você pode modificar ela, né? Então, o meu aqui é o Social Networking, né? Eu achei que era Social Media. Social Networking é basicamente redes sociais, né? Então, Facebook, Instagram,
enfim, TikTok, tá tudo incluído nesse aqui, tá? Então posso modificar, posso adicionar outras, modificar a categoria, adicionar outras, enfim. Então tem como editar, beleza? Primeira coisa que vai fazer, então, depois é isso, tá? Vai criar aí o seu filtro de conteúdo, suas políticas e regras. Depois, você vai voltar aqui na parte de Secure e vai clicar aqui em Security Profiles. Você vai criar aí o seu perfil para onde você vai atribuir ali as políticas de bloqueio. No meu caso aqui, eu criei um perfil que eu chamei de Default, né, um perfil padrão, e dentro dele eu coloquei as políticas, né, de filtro de conteúdo. Então eu coloquei aqui, por exemplo, para permitir rede social corporativa, como por exemplo o LinkedIn. Coloquei aqui para permitir o Instagram e coloquei mais duas regras aqui de bloqueio. Uma para bloquear sites de jogos, né, conteúdo de jogos e conteúdo de demais redes sociais. Percebam que aqui ele tem uma prioridade, né? Cada política, cada regra. Quanto menor a prioridade, maior, né? Ele vai sobrepor as outras regras. Então é interessante que você deixe as regras de permissão, né? Primeiro e as regras de bloqueio por último, tá? E aí você pode ter vários perfis. Você pode ter um perfil geral, um perfil por setor. Então vamos supor que você tem aí uma diretoria, você cria um perfil para ele, para essa diretoria e coloca ali menos bloqueios, né? Enfim, eu coloco um filtro diferente ali, tá? Então é isso. Cria os filtros de conteúdo, cria os perfis, tá? Deixa eu clicar aqui para criar um perfil para mostrar, mas é bem simples. Ó, você dá um nome para o perfil, o status que ele vai estar habilitado, né? A prioridade dele, caso um usuário tenha mais de um perfil, né? É a prioridade que vai ditar ali quais as regras que vão ser aplicadas. Deixa eu colocar aqui teste. E aqui você vai linkar as políticas, né, que você criou. Então, você pode até mesmo criar uma política nova por aqui também. Então tá aqui as políticas que eu criei. Eu posso adicionar todas, né, ou uma só e por aí vai. Bem simples, beleza? Feito isso, aí a gente precisa instalar o client do Global Security Access na máquina do usuário. Para a gente poder fazer isso, a gente vai vir aqui no menu da esquerda e vamos clicar aqui em Client Download, embaixo do menu Connect. Então a gente tem aqui o client para Windows, para Android, né? Tem também para iOS e Mac, porém ainda está em Preview. Tá? Então basicamente é clicar aqui no Download Client, tá? Na máquina do usuário. É uma instalação de Next, Finish, não tem nada demais, não tem nenhum segredo. Uma vez que você instala esse client na máquina, um pré-requisito aqui, ó, que é muito importante, tem que ser uma máquina Entra Joined, tá? Então essa máquina tem que estar vinculada ali do seu Entra ID, tá? O usuário tem que estar logando na máquina com uma conta do Entra ID, tá? Se ele não estiver como Entra Join na máquina, não vai funcionar. Tem que ser Windows 10 ou 11, né? E para executar, fazer a instalação do cliente ali, né, tem que ser um administrador da máquina, tá bom? Eu tenho aqui já um exemplo de uma máquina de um usuário aqui do meu ambiente, ó, que é a Deli, beleza? E quando a gente instala ali o cliente e faço a autenticação com o meu usuário, né, ele vai aparecer aqui, ó, no canto inferior direito o iconezinho do Global Security Access, tá? Ele mostra aqui que eu estou conectado. Se eu clicar com o botão direito aqui, ele tem a opção de desabilitar, de coletar logs e tem o Advanced Diagnostics. Deixa eu abrir ele aqui para mostrar. Bom, o Advanced Diagnostics, aqui ele mostra, né, o usuário que eu estou conectado, o ID do dispositivo, o ID do tenant, né, a versão do client, né? Aqui no Health Check ele faz umas verificações aí, se está tudo ok. Aqui no Forwarding Profile ele vai mostrar os perfis que está sendo atribuído a esse usuário, né? Então eu tenho aqui os 3 perfis, né? Que é o Microsoft Traffic. Então ele tem aqui tudo que ele está fazendo ali o encaminhamento de tráfego, né? Que está monitorando. O Private Access, que eu vou falar daqui a pouco.
e o Internet Access, né? Então aqui no Internet Access ele mostra todo o tráfego, né, que vai passando. Aqui no hostname tem mais algumas informações, aqui no traffic também, coleta de logs, etc. Enfim, aqui não tem muito segredo, beleza? Então, para ver o Internet Access em ação, eu vou abrir aqui uma guia anônima aqui, ó, do Edge, por exemplo. Estou abrindo o Edge, mas pode ser qualquer navegador, tá? Pode ser o Chrome, pode ser o Firefox, tanto faz. Então eu coloquei lá um bloqueio de rede social. Então eu vou tentar acessar aqui o Facebook, por exemplo, facebook.com. Ele vai dar um bloqueio. Vou tentar acessar aqui o Instagram. O Instagram eu tinha liberado, né? Então eu deixei a regra de allow, né, para poder permitir. Então o Instagram tá liberado, tá funcionando. E, por exemplo, TikTok. Acho que é tiktok.com. Aí o TikTok tá bloqueando. Uma coisa que eu percebi que alguns sites ele vai dar essa mensagem aqui, né? Que a requisição foi bloqueada por conta do Internet Access, né? E o do Facebook, como vocês viram, é uma outra tela, né? Deixa eu até voltar aqui, ó, facebook.com. Ele já dá uma mensagem diferente, né? Não sei por que é assim, mas de qualquer forma o bloqueio funciona, né? Vou colocar aqui também, ó, o steam.com, o único site de jogos, ó. Então ele bloqueia também, tá? E é isso, pessoal. O Entra Internet Access funcionando é assim que ele funciona, né? Tem que ter o cliente instalado na máquina e o usuário conectado na máquina com o Entra Join, né? O usuário conectado no Global Security Access. E esse cliente do Global Security Access, você pode fazer a distribuição dele também pelo Intune, tá? Então, muito provavelmente, se você está usando aí o Entra Switch ou Entra Internet Access, Private Access, enfim, provavelmente você vai ter uma licença aí que tem o Intune da sua organização, você consegue fazer a distribuição desse cliente aí via Intune também. Beleza, vamos falar agora do Private Access, né? Aqui é a mesma coisa, a gente vai acessar aqui a parte de Connect, Traffic Forwarding, e aqui no Private Access você vai habilitar, caso ele seja desabilitado, né? Você vai habilitar e vai fazer a associação aqui dos usuários e grupos que vão ter esse perfil aqui atribuído, tá? Na sequência, você vai acessar aqui a parte de aplicações e vai clicar aqui em Enterprise Applications. Ok. No meu caso aqui eu já tenho um criado, que foi o RDP, para simular o acesso a um servidor meu, né? Mas vou clicar aqui em New Application, para mostrar como é que funciona. É bem simples. Você vai dar um nome para essa aplicação, como por exemplo o RDP, que eu coloquei ali. Deixa habilitado aqui, né, Enable Access com Global Security Access Client. E vai clicar aqui em Add Application Segment. Beleza? Aqui no Destination Type, você pode selecionar 4 formas, né? Seja um endereço IP específico, um nome FQDN, um IP no formato CDIR, ou um range de IP, né? De IP para IP. Tá? No meu caso aqui, eu deixei marcada a opção de IP único. Eu coloquei aqui o IP do meu servidor, né? Que é o 10.0.0.4, tá? Tem que ser o IP privado mesmo, tá, pessoal? Não é IP público. Coloca a porta que você vai acessar, no meu caso lá que era o RDP foi o 3389, né? E o protocolo que você vai permitir o acesso ali, né? TCP ou UDP, tá? Então adiciona aqui e dá um save, ele vai criar a aplicação. Ele vai criar uma aplicação igual tá o meu aqui. Outra coisa que é interessante você fazer depois que ele criar a aplicação, né? Você clica ali em cima dela para ele abrir aqui o Enterprise Application. Você vai colocar aqui em propriedades, ó. Deixa eu carregar aqui. Beleza, aqui em propriedades você vai deixar marcada essa opção aqui, ó, de associação requerida como sim.
para que você limite o acesso a essa aplicação só para os usuários que você desejar, tá? E pode deixar essa opção aqui de baixo como não também. Quando você marca essa opção de associação requerida como sim, o usuário precisa estar listado aqui nessa opção de Users in Groups, né? Ou usuário ou grupo. No meu caso aqui eu coloquei a Adele e o meu usuário aqui de administrador. Tá? Em seguida vamos acessar aqui a parte de Connectors, embaixo aqui da guia de Connect. Aqui na parte de conectores é onde a gente vai baixar o agente, né, o conector, para instalar no nosso servidor, na nossa aplicação, enfim. No meu caso aqui, eu já tenho ele instalado no meu servidor de ADDS, mas é basicamente, você vai clicar nesse botão aqui de Download Connector, ele vai mostrar aqui os requisitos mínimos, né, sistema operacional, Windows Server, 2012 R2, etc. Clica no botão aqui de aceitar os termos downloads, ele vai baixar o arquivo executável. Você vai executar esse arquivo lá no seu servidor. Vou mostrar aqui. E aí também não tem segredo a instalação, né? Basicamente next, next, finish ali. Na hora que você finalizar a instalação, ele vai rodar esse serviço aqui no seu servidor, né? Do Entra Private Network Connector e o Updater, né? Para manter ali o conector atualizado, tá bom? Então você instala o conector no seu servidor. Depois que você instalar, ele vai aparecer aqui. E aí você pode criar aqui um grupo de conectores, como eu fiz aqui, eu criei um grupo e chamei ele de DC, né? Então você clica aqui em New Connector Group, dá um nome qualquer para ele e seleciona ali os conectores ou os servidores, enfim, que tem o conector instalado, né? Aqui no Advanced Settings você pode trocar aqui a região, né? E pronto, tá? Aí aqui não tem segredo não, tá? Depois de instalar o conector no seu servidor, vamos voltar aqui para a máquina, minimizar isso aqui. Beleza. Você vai precisar, o usuário, né, vai ter que ter instalado o cliente do GSA na máquina, né? No meu caso aqui eu já tenho, né? E o conector instalado no servidor. Então eu vou abrir aqui na minha máquina, na máquina da Adele que eu estou conectado, né? O Remote Desktop. Coloco aqui o meu IP privado lá do meu servidor. Dou um connect. Vou colocar aqui o meu usuário local lá do servidor e a senha. Vou dar um OK. Se tudo der certo, ele vai abrir aqui. Ó, beleza, abriu aqui o servidor. Estou conectando da máquina da Adele. Não estou usando VPN, estou usando só o Global Security Access, né? O Entra Private Access, junto com o conector, né? Para poder acessar o servidor. Não tem VPN, não tem IP público exposto, nem nada, né? Nesse caso aqui. E é assim que funciona, beleza? Bom, pessoal, quando eu falo de acesso condicional, né, como que ele faz essa integração aqui com o Entra Internet Access e o Entra Private Access, eu tenho 3 políticas aqui de exemplo que eu vou mostrar para vocês. A primeira delas é essa aqui, ó. Essa política aqui, ela faz a atribuição do perfil de filtro de conteúdo, né? Que a gente criou lá os perfis dentro do GSA para os usuários. Então aqui nesse exemplo, né, eu criei uma regra de acesso condicional específica aqui para esse usuário, que é a Adele. E no Target Resources, deixei marcada a opção aqui, né, de All Internet Resources with Global Security Access. E aqui na condição, eu coloquei a condição aqui de dispositivo, né? Qualquer dispositivo. E aqui no controle de sessão é onde você vai escolher o perfil do GSA, né? Então tá aqui, ó, o perfil. Tem os 2 perfis que eu criei, né? O default e tem um ali do diretoria, né? Então o default está aplicado aqui para a Adele, né? A gente já fez o teste, né? Então basicamente quando eu tento acessar lá as redes sociais, né? O Facebook, etc., ele bloqueia, como eu já demonstrei.
Então esse é a primeira regra que você cria ele para atribuir os perfis. A segunda regra é essa regra aqui, ó, que é uma regra voltada ali para tráfego do Office 365. Tá? Então aqui em usuários, coloquei a ADL também, foi o usuário de teste. Aqui nos recursos, eu filtrei o Exchange Online e o SharePoint Online, que são, então, pelo que eu pesquisei, são os dois recursos que estão disponíveis para fazer esse tipo de filtro. Tá? Aqui na rede, eu deixei marcado, né, qualquer rede, né, no inclusão aqui, ou seja, se ela acessar de qualquer rede, eu vou bloquear o acesso e coloco uma exceção aqui para a rede de compliance, né, ou seja, se ela estiver conectada ali no GSA, ela vai poder acessar. Se ela não estiver conectada, ela vai bloquear. Então, para exemplificar aqui, voltei na máquina virtual. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desabilitar o cliente do GSA. Deixa eu mostrar aqui. Vou vir aqui no canto, botão direito, Disable. Beleza? Vou voltar aqui de novo. Vou abrir aqui o seu Chrome aqui na guia anônima. Vou entrar aqui no Outlook, por exemplo. Outlook.office.com. Vou entrar aqui na conta da Adele. 3005. Beleza. Fazer a autenticação aqui. Pronto. Aqui ele já me barrou, né? Falou que o meu acesso aqui ele não atende aos critérios, né? De browser ou local ou restrição colocada pelo admin, porque eu não estou conectado com o GSA. E por último aqui, voltando no acesso condicional, tem essa política aqui que eu criei também, ó, dessa vez para o Private Access. Então é uma política onde eu vou exigir que para a Adele se conectar via RTP, né, na aplicação que a gente criou, e acessar o servidor, ela vai ter que estar acessando de um dispositivo em compliance, né? Ou seja, ele tem que estar no status compliance lá no meu Intune. Tá? Então, atribuir aqui o usuário. Aqui no Target Resource eu coloquei o RDP, né? A aplicação lá que a gente criou. E aqui no acesso, no controle de acesso, eu exigi que o dispositivo está em compliance. Então, se eu vier aqui no meu log de entrada da Adele, por exemplo, aqui nos logs não interativos, tem aqui o recurso, né? Vou mostrar aqui, ó, é o recurso ZTNA Private. E aqui na guia de acesso condicional eu consigo ver, ó, que a política ela foi aplicada. Ó. Então, CA012. CA12 usuário ADL, recursos ZTNA Private. E aqui, ó, no Grant Controls, ó, exigir dispositivo em compliance. Então, o dispositivo que eu estava usando ali na ADL ele está em compliance. Caso não estivesse, ele não iria conectar. Ia dar erro, beleza? Então é isso, pessoal. Mostrando um pouquinho para vocês aqui do Global Security Access, ali os recursos do Internet Access e do Private Access, um pouco como que funciona, como que faz ali uma configuração inicial. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí no vídeo, compartilhe ele com outros administradores aí que possam se interessar. Muito obrigado e até a próxima.